Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, dia 16 de abril de 2020, meio-dia e 49. Nós temos uma tarde nublada aqui em São Paulo, 23 graus. Temperatura agradável. Desejo desde já muito sucesso a todos no seu trabalho, vida pessoal e nos investimentos. Caros, eu divulgo aqui em primeira mão para a galera do YouTube uma iniciativa da Top Traders visando caminhar ao lado do investidor nesse momento turbulento que passamos na renda variável. Nós teremos a imersão técnica 2.0. Eu vou deixar essa página na descrição do vídeo. Você vai poder ter acesso a todos os detalhes da imersão, né? Então, dessa vez ela será gratuita. Então, pela primeira vez, você terá acesso gratuito a um processo de imersão que sempre foi pago. É imersão mesmo, aquela que custa R$2.500, R$3.000 geralmente. Então, não vai ter nenhuma diferença em relação às outras, né? Para que ninguém saia prejudicado, a gente vai dar algumas condições especiais para o pessoal do nosso grupo, né? E para o pessoal que comprou a imersão 9 também, eles vão ganhar um mês a mais no passaporte, coisa e tal, né, para ser algo justo também. E também poderão participar, assim como você que me ouve, da imersão. Nós teremos, obviamente, um grande número de pessoas, mas a gente vai ter capacidade de atender, a gente vai reforçar a equipe, a gente vai aumentar a quantidade de pessoas simultâneas no chat roll, que é o que a gente usa para se comunicar com os alunos durante o treinamento. Tudo será preparado para poder atendê-lo. E vai ser uma mega imersão, por quê? Nós teremos 3 aulas preparatórias à noite, dias 24 falando sobre análise técnica, descomplicando o gráfico, dia 30/4 como operar ações na compra e na venda, né? Para se preparar, de repente tem que trabalhar vendido, se o mercado mostrar fraqueza, e depois a gente vai falar sobre os mini contratos, como operá-los e colocá-los em garantia. E na semana 2 são as aulas ao vivo, dia 5 e 6 de maio, das 9 às 17, onde você vai ouvir a minha voz, falar comigo através de um chat, ver a minha imagem, ok? Então a gente estava fazendo o menor valor 2.290, né? Então você vai ter tudo isso gratuito. Tem aqui um mini currículo meu e ainda ganha o 360, que é o nosso treinamento de prateleira, e o passaporte prêmio você fica no grupo do dia 5 ao dia 24 de maio e depois será convidado, mediante condições, a permanecer. Então, é um presente da Top Traders para o mercado, mostrando que aquela história de seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, caminhamos de mão dada, somos uma família, é fato, ok? Então é isso que nós faremos, o link estará na descrição do vídeo. Caríssimos, nós temos um cenário absolutamente misto no exterior, né? Bolsas asiáticas e na Europa, até nos Estados Unidos também a gente vai ver trabalhando em direções sem direção única. A Bolsa de Xangai, por exemplo, ela conserva um desenho que a gente imaginou de um pullback até esse triângulo simétrico, todos os padrões, configurações médias, tudo será ensinado na imersão. E ela fica com cara aqui, a Bolsa de Xangai, de um ombro, cabeça, ombro invertido. Quando a gente vai aqui para o índice DAX, não é um pullback igualzinho ali a Bolsa da China, mas passa uma ideia de retorno na linha de tendência de alta. Então está conservando as médias, movimento também admissível. E hoje a gente tem alta na... Eu acho que esse triângulo menor não se aplica, mas, né, ele foi importante. Agora acho que o foco realmente é LTA, né? E é uma leve alta, mas ainda está abaixo dessa linha, uma situação desconfortável, uma ideia de rompimento falso. Precisaria ter uma boa reação na Bolsa de Londres para a gente não ter nenhuma preocupação, digamos assim, com a Bolsa, com o índice FTSE. Perfeito?
Aí nós teremos a seguir aqui o índice CAC, né, perdendo levemente a média LTA e com sinal de rompimento falso. Quer dizer, as bolsas na Europa precisa realmente haver uma reação, né, principalmente a bolsa da França e de Londres preocupa um pouco, não é nada dramático, mas é uma situação de alerta, digamos assim. Ok? Aí falamos do petróleo, crude oil WTI. Eu não vejo como... Alguns alunos perguntaram se isso seria um oco invertido. Puxa, esses dois fundos no mesmo patamar, seria um fundo triplo? Acho que está mais para um fundo triplo, que é o Três Rios, do que para o ombro, cabeça-ombro invertido. Mas ainda não vejo um sinal muito forte. Mas eu também, se eu tivesse vendido, eu encerraria minhas posições por aqui. Né? Eu não sei se tem muito mais espaço para cair, eu não acredito que haja. Né? E no índice, a gente olha ali, por exemplo, o Brent ainda fraco, um movimento fraco no Brent, então não vejo, mas encerraria minha venda se tivesse vendido no petróleo, por exemplo. Ok? Aí falando das bolsas americanas, primeiro falemos aqui do VIX. Hoje eu vi o Mendonça de Barros numa entrevista à Band News, eu estava preparando os informes, trabalhando aqui, falando com a minha equipe, ouvindo a Band News, e ele falando do VIX, né, eu achei interessante. Ele explicou, eu gosto do Mendonça de Barros, ele explicou de uma forma... Mendonça de Barros tem o jeitão do Márcio Noronha, assim, né, gente boa. Então, você vê que esses caras são humildes, né, são milionários, são realmente grandes conhecedores, estão há décadas aí, são humildes, isso que é legal. A gente tem que se espelhar nessas pessoas. Então o VIX, eu acho que a trajetória de baixa não muda em nada, leve repique, aqui deve continuar caindo. Nós temos o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Precisa romper a região dos 26,50 aqui para deixar essa bagunça para trás. Eu acho que é um movimento de contração depois da expansão. É um sinal de alerta, mas perceba que a volatilidade já volta ao normal, dá para você pensar, interagir com a operação, então digamos que a gente está voltando à normalidade. E por que eu falo num cenário misto, né? A gente tem, por exemplo, o Dow Jones de lado aqui, estava até caindo quando eu comecei, agora está de lado enquanto o S&P está subindo 0,78, dentro de uma tendência de curto prazo gerada por um rompimento falso, um gap de fuga, uma ilha de reversão, rompimento de média. Por que que nós temos nesse momento, pessoal, uma movimentação heterogênea? Porque a temporada de balanços exterior ela começou, né, alguns dias atrás, então traz alguma volatilidade entre setores, às vezes um setor pesa mais que o outro, ou mais de uma ação do mesmo setor tem o seu balanço divulgado, e eu estou detalhando isso no informe cenário. Ok? Para assinar é só entrar no site toptraders.com.br, você coloca nome e e-mail lá e assina. Então o Dow Jones está de lado, mas uma ideia de expansão ou contração. O índice DAX, o índice Nasdaq muito forte. Eu creio que no mínimo ele vem a 9.000 pontos, então ainda tem mais espaço para ele subir. É uma figura simétrica que remete a essa região, né? E podemos estudar aqui o DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas, em especial a moeda japonesa e também o euro. Houve um rompimento falso de uma linha de tendência de alta, fundo número 1, fundo número 2, fundo número 3, aqui houve um engolfo e eu acho que deve continuar subindo. Perfeito? E a gente pode falar do USD BRL, que é como se fosse o dólar à vista, ainda tem um jeitão aqui de ombro, cabeça a ombro, eu nem estou posicionado, mas eu estou monitorando, né? O ombro, cabeça a ombro no dólar futuro também. Nesse caso a neckline seria traçada dessa forma. Né? E aí a gente pode olhar o gráfico puro e simples, nem é o perpétuo esse. No dólar,
nós tivemos aqui uma figura meio maluca, né? Dois ombros, uma cabeça, aqui um ombro. Aqui talvez nós tenhamos dois ombros, aqui uma cabeça e esse primeiro ombro. Eu não creio que essa figura vai prosperar para cima, né? Fazendo o que fez aqui em gap. Né? Mas também eu não vejo um setup tão claro para vender, mas eu não acho que vai ser replicado. Só se é alguma coisa que não esteja no radar, tal, mas pelos drivers que a gente está trabalhando hoje, não. Ok? Então, falando de todos os benchmarks internacionais, falemos então da Via Varejo, VVAR3. Vai subindo ali, pessoal. O que a Via Varejo fez? Eu nem tinha visto isso, mas ela deixou... Isso não é exatamente uma ilha, mas é um sinal interessante aqui de simetria. Deixou um gap aqui, deixou um gap aqui, ó. E ela fez o que nós imaginávamos desde os R$ 3,90 ali, R$ 4,00, que é a busca pelo comprimento da simetria em 6,42 e já está passando direto. O 6,42 eu entendo como um eixo de W maior. Então a fase 1 foi concluída, agora ela vai para a fase 2, inclusive acima das médias. Aí podemos falar do DI, DI1F25. Movimento mais provável sendo materializado, mastro, bandeira de baixa, tem mais espaço para cair. Aqui na região de 620 eu vejo um suporte intermediário. Ok? E aí nós podemos falar do IFNC, o índice de setor financeiro, que está, assim como o IBOV, lateral a vários pregões. Seria uma expansão, né? Contração. Será que tem a ver com esse movimento que a gente viu aqui em cima, né? Mas dessa vez de baixo para cima? É uma hipótese. Aí temos YouTube, né? Uma ideia de rompimento falso, estrela cadente, mas testando fundo aqui em torno de 23. É importante a reação dos bancos, eu acho que eles que vão direcionar o mercado. O mercado está com viés comprador, só não está subindo por causa dos bancos. Só que hoje está desalinhado com o exterior, né? A maior parte dos dias alinhados, hoje não. Ok. O mesmo desenho que a gente tem em Bradesco, mas ainda Bradesco resiste sobre as médias. E falemos de Banco do Brasil. BBAS3, né, também sobre as médias, uma espécie de pullback no triângulo maior. Eu vejo esses bancos aí como oportunidade, sendo bem sincero, pessoal. Ok? Maravilha. Então falamos dos bancos, falemos então de Petro e Vale. Petro 4 aí na tela. Petrobras arrefecendo, né, por causa do petróleo. Eu não vejo como uma das melhores opções no momento, mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Ali na LTA e tal. E a Vale, o minério caiu quase 3% de ontem para hoje. Ela passa uma ideia de rompimento falso, nós já estaríamos fora da operação. Por quê? Porque a mínima do dia 14 foi perdida ontem, a gente falou em compra aqui embaixo. Então digamos aqui que a gente comprou... R$37 e vendeu a 43. Tá bom, né? E agora a gente observa, né, como é que Vale se comportará. Tá sobre as médias, mas sem um sinal mais claro. Eu acho que a série a gente pode apagar. Eu andei lendo alguns livros internacionais aí que diz que esse padrão é admissível. Eu sou um estudante sempre muito disposto, né, de você começar a traçar uma linha de tendência iniciada por um gap. Então aqui a gente saiu do gap, tocou uma vez, então teoricamente ela estaria dando compra de novo, com stop abaixo de R$42, uma hipótese.
Ok? E aí a gente falou do dólar. Então vamos... Antes da gente falar de BOV, BOVA11 e mini índice, vamos falar de setores. A gente andou falando de vários aí, a gente falou de frigorífico. Vamos falar de setor elétrico? A gente sempre aborda 3 ações, né? Light 3. Movimento, a volatilidade ainda alta, mas os candles caminhando para a normalidade. Nós temos aqui o 10,88 como um ponto que aciona pivô, ou seja, a ação dá uma ideia de compra. Perfeito? Falar de um ativo que o pessoal gosta muito, TAE11. Como é que está a Taesa? Ela veio fora da banda várias vezes e subiu, não seria a minha opção. Volatilidade histórica muito baixa, só para quem busca bater renda fixa, talvez. Teríamos aqui uma espécie de triângulo. Mas é compra de todo modo, mas eu acho que tem ações mais voláteis que podem, na minha visão, trazer um resultado melhor. Ok, deixa eu ver do Ibov aqui qual que eu poderia pegar no rastreador, alguma do setor elétrico que está em destaque. Deixa eu ver ali. Vamos ver. Pegar a EQTL Equatorial. EQTL 3. Equatorial. Vamos ver a volatilidade histórica. Hoje é uma volatilidade histórica. Se o mercado firmar uma tendência, um movimento de recuperação, eu acho que faz mais sentido entrar numa ação mais volátil, correto? Então vamos ver aqui. Olha, eu preferiria a Light entre elas, mas minha segunda opção seria Equatorial. Daí eu explico por quê. Primeiro, parece que nós temos um triângulo aqui, né? Como é comum a alguns ativos no momento. Acho que a gente poderia traçar dessa forma Equatorial. Tá inclusive aqui fazendo um pullback. Então acho que é uma situação que remete à compra, tem gap aberto acima dos preços. Pullback no triângulo. Se a gente observar aqui a região de 18,29, 18,35 é a cabeça de um pivô também. Então está bem no ponto chave, na nascente do rio, digamos assim. Perfeito? E falamos do BOVA11. Hoje as bolsas aqui os benchmarks aqui no Brasil descolados do exterior subindo mais. Mas está conservando aqui as médias móveis, a região está logo abaixo de 75,96. Eu acho que podemos ter uma reação no finalzinho, talvez oportunidades sendo abertas com essa queda, e já tem praticamente 2 semanas que está na mesma região, né? Do 78,850 e as médias totalmente flat. O mini índice, o pessoal do Cartesian está vendo lá, ainda não atualizou para o M20, então vou fazer o estudo aqui no broadcast. O que nós temos é uma cabeça de pivô, o mini índice acima,
levemente mais acima, e eu vejo movimento fundo, topo, eu vejo movimento topos e fundos ascendentes. Eu não vejo nenhuma quebra nessa movimentação. E aqui nós temos 3 fundos, né? 1, 2, 3, o gráfico puro e simples. Mas percebam que esse fundo anterior a 79,075 é o ponto a ser rompido juntamente com a média. Praticamente todos os candles de 30 bateram de 79 e vai e volta. Então o que teria que romper a máxima de hoje, a 79,140, levar esse fundo e a média junto. Aí eu acho que disparará, como diria o poeta. Ok, pessoal? Novamente eu convido para se inscreverem na imersão gratuita. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Desejo uma ótima quinta-feira cheia de saúde e paz a todos. Meu muito obrigado. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!